Oi pessoal, bom dia para todos. Vamos lá, estava compartilhando aqui o link com vocês da aula. Vamos então prosseguir. Vamos prosseguir com a nossa atividade então. Lembre-se que o próximo modelo que eu vou criar, personagem, é a minhoquinha, né? Aquele vermezinho que fica andando pelo jogo. Vou colocar aqui a demo. Com a ajuda da chuva, contrapesos e manter o tempo quente sem gastar óleo. Essas minhoquinhas coloridas, né? Então eu chamei eles de lesmo, uma hora de... Não defini o nome deles, cada um poderia ter um nome. Vai ter que modelar um inimigo. Percebe que ele tem uma programação, né? Ele tem uma IA, que ele fica te seguindo, ataca, né? Então você poderia construir um modelo para ter esse tipo de comportamento e até outros, Usamos né? um espelho gigante de vai sódio codar metálico isso para no concentrar os raios solares e esquentar a água para o nosso E chazinho. precisa ter um modelo. É só ter uma animação ali, um loopzinho de animação dele que já resolve, tá? Para criar esse modelo aí, eu vou colocar como objetivo aqui mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Um modelo até que simples, tá? E usem ele para começar a treinar modelagem poligonal, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu fechar aqui. Não sei por que eu perdi o modo de mouse. Não sei se eu comentei em algum momento, pessoal, mas eu uso a tablet, tá? Segurou. Tem alguma coisa aqui que eventualmente ele perde uma configuração da minha tablet. Aproveito aqui para dar um toque. Blender. Fechar o Blender e abrir de novo. Quando você usa uma tablet como essa aqui, o modelo que eu estou usando é o mais simples da Wacom, tá? E se não me engano custa por volta de uns 60, 70 dólares, sabe? Quando você usa a tablet, pessoal, você ganha muita agilidade ao mexer o mouse, entendeu? Então, para fazer esse tipo de modelagem orgânica, até modelagem rígida mesmo, né? Você vai precisar deslocar muito o mouse na tela, mexer um monte de pontos, selecionar um monte de coisa. Então, tenha uma tablet, porque vai facilitar muito a vida de vocês, tá? No mouse você não vai ter a mesma velocidade. A tablet você desloca o mouse, o cursor, com muito mais velocidade, tá? Você posiciona ele e o mouse já instala. Você não precisa arrastar até o lugar. Isso reflete diretamente na sua produtividade no final das contas, tá bom? Então comprem. E outra dica também, quando você começa a usar a tablet, principalmente essas mais baratinhas, né? Porque a minha não é aquela de tela, né? Aquela da tela, ela já é um pouco mais cara. Mas quando você começa a mexer com esses equipamentos, dá uma certa estranheza, sabe? Então, nos primeiros dias é meio ruim. Muita gente desiste, eu vejo. Porque mexe uma vez, já fala, nossa, que ruim, não quero. Continua no mouse, né? Mas se esforcem para passar dessa parte, que uma vez que você se acostumou com a tablet, você não vai ficar mais sem depois, entendeu?
E vai precisar. Isso aqui vai precisar. Então vamos lá, vamos modelar Minhoquinha, o Lesmo, o Bugadinho. Ele tem vários apelidos. Se vocês quiserem dar novos nomes e apelidos, depois a gente pode inserir na versão do jogo, sabe? Eu acho que é muito importante quem estiver acompanhando as aulas deixar impressões aí sobre o projeto no comentário do vídeo. Deixa impressões, ideias, entendeu? Tudo vai acrescentar. A ideia é a gente construir um jogo junto, né? Desde o primeiro Aprenda a Programar que eu fiz, que foi em 2020, que quando começou a pandemia, eu juntei todo o meu material num portal e comecei a conduzir aulas online, né? Porque a galera ficou mais em casa. E aí eu queria criar um jogo de aventura, entendeu? Mas aí no primeiro ano não deu pra fazer muita coisa. No primeiro ano eu fiz o personagem, coloquei ele lá na cena e virou um protótipo minúsculo. Tem no site todos os anos o progresso do jogo, entendeu? Na real eu tô no 4º ano do progresso desse jogo, tá? Legal, mas aí quem pegar isso agora em um ano vai pegar um atalho absurdo, né? Vou então esconder todo mundo, ligar o Screencast Keys. Deixa eu sair daqui também. Liga o Screencast Keys. Então eu sempre começo a modelagem de um cubo, ó. Cubo, Ctrl 1 para ele subdividir, Ctrl A, Visual Geometry to Mesh. Eu configurei o Z para ser o atalho para colar no objeto. É esse atalho aqui, ó, View, Frame Selected, tá? Frame Select ele cola no objeto. E aí eu configurei esse atalho para ser o meu Z, ele sempre bem prático. Eu vou dar mais uma subdivisão, ó, Ctrl 1 de novo, Ctrl A de novo. Eu vou começar o modelo do personagem, ó, é só fazer um extrude a partir desses pontos aqui. Ele vai ficar todo meio torto assim, mas não tem problema. Ó. Eu sempre uso modelos nesse nível, vamos dizer, ó, o Smooth. O Smooth sempre vai tentar arredondar, aproximar os vértices uniformemente. Você vai usando essa ferramenta. Vou desligar Proportional Mode. Certo ele no centro aqui, né, no pivô. Tá vendo que eu dou o extrude meio que de qualquer jeito mesmo, sabe? Como é um modelo bem orgânico, você consegue resolver sempre no Smooth, ó. Sempre ele vai ajudar. Tem muitas técnicas de modelagem, tá, pessoal? E é o que a gente chama de modelagem poly by poly.
Box Modeling técnica. Então, logo adiante ainda vou mostrar para vocês como que é blocagem, escultura, retopologia. É outro processo, é um processo um pouco diferente, tá? Você juntar formas, depois redesenhar a malha por cima. No caso, o ideal é vocês entenderem todas as formas. Quanto mais técnicas você somar, melhor. Aqui no Blender você quando um loop estiver muito ruim assim, você arranca ele fora, ó, Ctrl X, Ctrl R de novo. Você cria ele bem no meio, tá vendo? Ó? X, Ctrl R. Consigo usar aqui o Spherify também. O Sphere, aliás. Converte isso aqui numa bolinha, tá? Dou escala para diminuir, tá vendo? Bom, é mais ou menos isso aqui. Você pode colocar mais um loop. Ah, quero fazer mais narigudão. Puxa ele aqui, ó. Deixar meio redondinho, tá vendo? Mais um corte aqui, você tem mais vértice para deixar ele mais redondinho. Legal? E só alguns toques, pessoal. Por exemplo, pode ver que eu ainda não apertei lá o Smooth, suavizar, né? Por quê? Justamente de propósito para eu conseguir enxergar bem os loops, para conseguir otimizar, deixar só os vértices necessários, entendeu? Nessa hora também é legal entrar no modo de escultura. Aí você vai vindo aqui ó, com Shift. Liga a simetria aqui em X. Isso. Shift. Você suaviza. G. Você puxa. F. Diminui o raio do brush. V. Você vai clicando, ele vai pulando para cima a superfície, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó. E aí quanto mais tempo você for aplicando, usando as ferramentas, olhando, né? Descansa o olho um pouco, faz outra coisa, distrai a mente. Depois você volta aqui e olha de novo o modelo, vai enxergar
formas de arredondar ele um pouquinho mais, sabe? Seria uma escultura de massinha mesmo. É legal. Então, tem que deixar esse biquinho aqui. Então é um processo que tenta não fazer com muita pressa, não, tá? Vou tentar, eu disse que iria aplicar em uns 10, 15 minutos, né? Mas para vocês não perderem o ânimo. O pessoal está acostumado mais com lives de ânimo, de divertidas, né? Barulhentas. E aqui o caminho ele é totalmente diferente, tá, pessoal? Você tem que meio que ficar em silêncio, assim, gostar de ficar concentrado, entendeu? O trabalho sai. Se quiser fazer com muita rapidez, não vai dar muito certo, sabe? Legal. No meu outro personagem lá, eu fiz até um detalhe nele. Eu coloquei um dentinho a mais, ó. Você duplica com Shift D, E. Eu vou fazer um dentinho diferente. E ele tem um olho também. Eu vou usar um cubo, subdividir, tá? Mirror. Vou dar um apply só na subdivisão, que eu esqueci. Você já posiciona ele aqui. Tudo por enquanto ainda estou vendo os polígonos no modo de faces ainda, né? Sem a suavização, sem aquele gradiente. E o meu foco está bastante em silhueta, sabe? E passamento dos vértices e tal. Tenta ir cortando a malha aos poucos também, sabe? Não sai jogando vários cortes de uma vez para arrumar os vértices depois. Perceba que eu comecei de poucos vértices, aí você corta, arruma o volume, arruma a silhueta, depois você corta mais e tenta ir girando o modelo, vendo ele de todos os lados e mexendo os pontos que você tem, porque conforme você vai adicionando pontos, vai complicando as seleções, a manipulação. Muito legal. Então eu vou também, e na mesma geometria do olho, eu vou já adicionar um outro cubo, né, só para ficar mais prático. Dele eu vou gerar outra geometria que vai ser uma sobrancelha, né? Vou tentar manter baixos polígonos, né? Depois a gente destaca essas peças, faz um rigging para ele, e anima esses pedaços assim, separado, né? Só o dentinho dele. Eu queria um dentinho meio torto mesmo, ficar com cara de mal. Ficou muito torto.
a arma que ele vai usar, eu escolhi o desentupidor. Então eu vou modelar ele a partir de um cilindro. Como ele vai ser pequenininho, eu sempre uso 10 ou 12. Vou colocar 10 aqui. Sempre tentei olhar em questão de pixels na tela, sabe? Isso vai ser um objeto que vai estar junto com ele, pequenininho, lá longe, né? Às vezes só a gente vai ver de perto. Então não compensa gastar tanto polígono. ES, você faz um estúdio para fora, tá vendo? EZ, ele já vem, né? ES, para fora. E você. Bom, ele vai ter. Se vocês jogaram o game, que é como eu falei, né? O primeiro passo é vocês jogarem um pouquinho. Vocês vão demorar uma meia hora só para jogar o jogo, porque tem bastante lugar para explorar no cenário, sabe? Então, o primeiro passo é jogar ele bastante. Vocês vão entender. A gente vai chegar. E o inimigo ele vai ficar andando ali, vai ter uma arminha na mão, que ele vai ficar fazendo assim. Tem a outra versão do jogo que eu coloquei uma lança, né? Mas achei muito violento. Troquei por uma coisa mais caricata, né? E é isso aí, pessoal. Então a gente tem aqui mais um modelo. Eu acho que ele ficou muito gordinho ali. Legal, mas tô curtindo aqui, ó. E nele eu posso usar só um smooth. Eu uso um auto smooth, tá? Fica algumas quininhas aqui, legal. Aumenta um pouquinho o ângulo do auto smooth, ó. Ele suaviza mais, tá vendo? É de acordo com a angulatura do polígono isso aqui, né? Aqui tá baixo, vamos aumentar aqui, ó, uns 60. Você vê que ele já suavizou algumas geometrias a mais, né? Pra quando fica muito... O ângulo fica muito grande aqui. Não sei se isso é ocluso ou obtuso, eu não me lembro disso. Mas quando ele vai ficando muito fechado aqui, aumenta o ângulo. Então ele sai fora do grupo de suavização, né? Então use essa ferramenta aqui para evidenciar quinas e economizar polígono, né? Pode ver que nada que eu estou usando subdivisão, eu uso subdivision apenas para partir a malha em 4, entendeu? Mas eu acabo no final não usando ainda um modificador subdivision, porque ele vai aumentar vezes 4 a contagem, né, de polígono. Bom, é isso, pessoal. Então eu vou até parentear todo mundo aqui, Ctrl P, e vou observar a minha lista aqui. Vocês vão ver que a gente tem agora todos os objetos para o nosso jogo. Os próximos passos aqui, como eu já tinha listado antes também, deixa eu abrir aqui a lista.
tarefas. Aqui a gente chegou. Até o inimigo. Próximas etapas, tem que aplicar material em todo mundo. Perde uns minutos nisso agora, que vai ser muito importante lá na frente. Depois para codar as coisas, ligar as referências ali no Unity. Se tudo tiver instanciado, tudo tiver com o material aplicado com o nome certo, você já vai batendo o olho e já vai ver. Você vai ganhar muitas horas de produtividade lá na frente. Lembra que a gente vai ficar o ano inteiro fazendo o projeto, entendeu? Eu acho que você vai ter que cada, vamos dizer assim, cada ação que você toma hoje pode te economizar tempo lá na frente. Programação tem muito a ver com isso. Tudo isso que a gente faz aqui de scripts, automação de tarefas, entendeu? Então, às vezes você perde uma tarde criando uma ferramentinha ali para o Photoshop, que é algo que você tem que dar 300 cliques para fazer. Você faz agora com um único clique. Se essa tarefa você tem que fazer todos os dias, toda hora, vai te economizar muitas horas de trabalho lá na frente, entendeu? Vai tornar o trabalho muito mais legal de fazer. Os scripts, eles servem não só para a gente programar o jogo, mas para automatizar coisas no Windows, no Blender, bom? Então a programação ela pode entrar no também, seu dia a dia, nas suas ações de trabalho, não só no aplicativo final em si, né? Mas para cada coisa tem uma linguagem, né? O C# é para fazer o game, o Python é para programar o Blender. Você tem que aprender cada uma das linguagens, tá bom? E aí na hora da programação não tem como você programar as coisas sem saber o nome dos objetos, entendeu? Então, se tiver tudo lá, material 1, 2, 3, 4, 5, modelo cubo, plano, você não vai conseguir entender quem é quem. Gasta alguns minutos, confere bem isso daí. Já se prepara, pessoal. Porque amanhã às 7 da manhã, eu vou fazer uma aula que é para prosseguir isso aqui. E eu vou ensinar vocês a usar o Blender, que eu até coloquei um. Eu vou publicar aí nas redes sociais, vocês vão dar uma olhada. Mas eu vou ensinar a usar os scripts em Python no Blender, tá? Você pode criar riggings, fazer animação, fazer várias tarefas. Tudo que você faz no mouse clicando, você faz por forma de scripts, usando matemática, usando lógica. Então amanhã às 7 da manhã eu vou fazer essa aula com vocês, tá? Deixa eu só mostrar o flyerzinho aqui que eu fiz para convidar vocês. Confesso que eu não salvei. Apenas no meu. Conseguem ver aí, né? Então amanhã, ó, 7 horas da manhã. Isso aqui eu vou postar agora aí no grupo, vou colocar lá no Instagram, nas redes sociais. Redes sociais não, porque eu nem uso mais o Facebook direito. Eu tenho uma página lá que eu compartilho umas postagens, mas ninguém acessa, ninguém curte mais. Não sei se o Facebook foi suprimido de tanta coisa, tanta comunidade, grupo, né? O Instagram eu posto as coisas por lá também, mas a gente sabe que o alcance dele também é suprimido. Mas tenta seguir lá, ligar todo tipo de alerta e vocês vão recebendo essas notificações, tá? Ficam por dentro das aulas. E amanhã às 7, então, a gente vai fazer a última parte, que é o quê? Que é criar os materiais, fazer a hierarquia, os links, o sistema de parentesco certinho, ligar o personagem, né? Os assets, né? E depois fazer a animação, que são os movimentos
para depois colocar no Unity e começar a programação. Nesse momento, isso aqui vai ser muito providencial, saber os scripts, saber usar o Python no Blender para renomear os objetos, renomear os materiais, conferir as coisas, né? Porque, por exemplo, a nossa cena aqui, ela tem um monte de objetos. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Eu não lembro, em algum lugar tem as estatísticas aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, estatísticas. Você consegue ver quantos objetos tem na cena. Ó, por enquanto tem 123. Você imagina no Unity, na hora que começar a duplicar, adicionar mais assets. Vai ter muita coisa no jogo. Os scripts, as texturas, né? Então, programação nessa hora é providencial também. Porque quando você faz manualmente, você erra, você se distrai, entendeu? Você vai uma parte à frente no processo, sendo que deixou para trás alguma coisa. Principalmente quem é artista, tá, pessoal? Quem gosta muito de modelar, desenhar, meio que pensa com um lado do cérebro. E quem gosta muito de matemática, coisas lógicas, né? É o programador, pensa meio que com outro, entendeu? Grande produção de jogo, games sempre são feitos a arte por uma pessoa e a programação por outra, entendeu? Aqui a gente vai fazer tudo, a gente vai usar os dois lados do cérebro, desenhar e vai programar, tá? Convido vocês a esse desafio também, às vezes porque eu vejo que são poucos profissionais, na verdade, que gostam das duas coisas e se aprofundam nas duas coisas, entendeu? E cada uma exige uma dedicação específica, né? Então, a ideia é essa, fazer o processo inteiro, entender ele de ponta a ponta. Geralmente, o que eu estava falando, o artista ele não gosta dessa parte de programação, de código, e ele deixa tudo sem renomear, ele deixa qualquer nome, ele esquece de zerar as escalas, entendeu? Sei porque eu também já fiz muita animação, muita modelagem, e o seu cérebro está voltado para outras coisas nessa hora, não ficar dando nomezinho, né? E nessa hora o que vai acontecer? Por exemplo, a aula amanhã é para introduzir em vocês o Python, o Blender, não, o Python no Blender, a programação, né? O algoritmo, para que a gente consiga fazer tarefas, rotinas repetitivas. Tipo essa, aqui na minha cena tem 123 objetos. Como que eu vou fazer para saber quem eu não renomeei, por exemplo? Eu vou ficar clicando um por um aqui e tal. Não, você cria lá uma rotininha que, né? Se for uma cena com 100 porque a gente está começando agora, né? Imagina num jogo mesmo, você vai ter milhões de objetos. Então nem dá para fazer manualmente as coisas, né? Tem que conciliar a programação e essa produção da arte também, muito importante, tá bom? Todo programador tem que saber a arte, modelagem. Todo modelador também tem que ter pelo menos alguma noção de programação. Acho que você vai nessas grandes empresas, né? Electronic Arts, na Blizzard, e os modeladores lá só sabem modelar. Geralmente eles são muito bons em tudo e excelentes em um quesito, entendeu? Ele sabe o processo inteiro, sim. Beleza, pessoal. Então, pega aí mais meia hora, mais uma hora, termina esse personagem e amanhã, 7 horas, Python no Blender, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço para todos. Até amanhã. Vocês deixem aí no chat. Eu nem abri o chat aqui ainda, para não me distrair. Mas vocês deixem aí os comentários de vocês, as considerações sobre o projeto. Eu quero também saber novos nomes pro personagem. Eu pensei, mas eu ainda não gostei muito, assim, do nome dos personagens, dos inimigos, sabe? A gente inventa novos nomes para eles nessa versão que a gente vai fazer. Bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Valeu.